Bem-vindo ao Rasgar Ideias, um podcast semanal. Aqui não passamos paninhos quentes. Rasgamos, descascamos e abanamos as ideias até cair a tinta. Política, sociedade, cultura, nada escapa à tesoura. Eu sou o António Tavares, do Notícias LX, e aqui comigo neste podcast estão a Lourdes Gonçalves, o Manuel Graça, o Fernando Pedroso e o Oliveira Dias. E este é o sítio onde as certezas vêm para ser desmontadas. Vamos a isto? Ora então, boa tarde, boa noite ou bom dia, conforme a hora e o local, como já dizia alguém. Hoje o podcast Rasgar Ideias continua em Mafra, como sempre, e cabe aqui mais uma vez o agradecimento pela disponibilidade do espaço e dos equipamentos à Câmara Municipal de Mafra. E dizia eu, hoje o podcast Rasgar Ideias vai-se debruçar, não muito, mas debruçar o suficiente, sobre o barómetro do poder local, um estudo que até foi publicado por uma fundação, mas os membros do painel terão a oportunidade de se referir a isso e saberá quando foi publicado, já foi há algum tempo, mas nós ficámos, digamos, com o assunto em mira e, portanto, hoje é o sítio e o local para falarmos, para analisarmos este barómetro do poder local. Começava hoje, para não variar, pela Lourdes Gonçalves, que está à vossa esquerda e, portanto, Lourdes Gonçalves, hoje é uma boa altura para começar, referindo, no entanto, que connosco estão também o Manuel Graça e o Fernando Pedroso. Fernando Pedroso, que hoje faz a sua última aparição, depois vai emigrar para outros locais e não poderá vir aqui ter connosco, mas volta depois do dia 12 de outubro. Voltemos então à nossa convidada e hoje o assunto é análise do poder local. Lourdes Gonçalves, o que é que se lhe oferece dizer? Ora bem, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite a quem nos estiver a ouvir, primeiro. E a ver? E a ver, que é muito importante. As nossas visualizações continuam a aumentar, o que é ótimo. Agradecer também a presença do Fernando e do Graça para este podcast que é o Rasgar Ideias, sobre um tema que a mim me diz muito. O poder local é um tema muito importante para o cidadão e, sobretudo, é um tema que não se tem falado muito porque também não há muitos dados disponíveis. Este estudo, ou este relatório, acaba por ser e por nos dar aqui algumas dicas daquilo que todos nós sabemos na prática, mas que depois ainda não vimos escrito em alguns locais. Dizer-vos que este relatório, eu fui fazer uma pequena pesquisa, ele está aqui na minha mão, o relatório, 100 e tal páginas. Não vamos ler isso tudo, pois não? Não vamos ler tudo hoje, mas vamos comentar algumas das coisas que aqui estão escritas. Este relatório resulta de um inquérito realizado por uma entidade no ano de 2025, janeiro-fevereiro de 2025, este ano. Fizeram-se 1070 entrevistas a pessoas com mais de 18 anos. Dessas entrevistas, 39% foram feitas por telefone e cerca de 61% dessas entrevistas foram feitas pela internet, ou seja, mais computador, mais telemóvel. Estão completas, validadas, a margem de erro é de 3% e tem um nível de confiança de 95%. Por isso, os dados que aqui estão de alguma forma, levam-nos a pensar que é a percepção que as pessoas que foram inquiridas, de alguma forma, traduziram ao preencher o inquérito. Principais, e agora punha isso para aí, mostra, já não é preciso agora, principais pontos no meu ponto de vista. A maioria dos inquéritos tem uma imagem, dos inquiridos tem uma imagem positiva de quem dirige o poder local. Dizem que o poder local é dividido em duas zonas, as zonas urbanas e as zonas menos urbanas,
Não nos chamam rurais. Exato. As zonas não urbanas têm a ver com aquelas que não são as urbanas, que as urbanas são aquelas onde efetivamente estão muitas pessoas por metro quadrado, não é? A missão do poder local é identificada como a prestação eficiente de serviços públicos de qualidade, ou seja, a percepção que o cidadão tem é que o poder local faz um serviço público e agora de proximidade e com pouca participação do cidadão. Este é um dos paradoxos deste estudo. Ou seja, as pessoas acham que o poder local é próximo, mas depois acham que a participação cidadã é pouca. Por que será? Porque será? Pronto. Grande parte dos inquiridos desejam uma maior descentralização dos temas como saúde, habitação e segurança. Acham que estes temas deviam estar mais no poder local e não estão no poder local ainda. Ou seja, pedem mais competências para o nível local. Depois, a participação cidadã é muito reduzida, foi isto que eu acabei de dizer, e mais, há literacia institucional. Ou seja, as pessoas têm alguma dificuldade, quem respondeu ao inquérito, tem alguma dificuldade em separar quais são as competências de uma Assembleia Municipal, de uma Assembleia de Freguesia, de uma Câmara Municipal. E se subirmos o nível para áreas metropolitanas, CCDRs ou intermunicipais, ainda mais a percepção é de que as pessoas não sabem quais são as competências destas. Às vezes nem os eleitos. Exatamente. O António tirou umas palavras da boca. Pronto. Já lhes dou outra vez. A baixa participação do cidadão reflete-se também com os mídia. Ou seja, nós não temos... Não será os média? Os mídia. Ou seja, as pessoas acham... A comunicação social. As pessoas acham que não existe uma comunicação social regional, local, que possa trazer os assuntos para serem informados. Estamos cá nós. E então, como a nível nacional há muita televisão a transmitir, mas é aquilo que é do governo, falta aquilo que é local. E aqui as pessoas acham que os meios de comunicação locais, regionais, estão em falta para que esta participação cidadã seja concluída. E vai demorar mais um bocadinho, não esteja já com pressa. Pois, mas aí as autarquias é que têm grande fatia da culpa da comunicação regional não ter a força que devia ter. Como é que as pessoas, cidadãos, veem os autarcas? Senhores tarefeiros, são gestores, executores, como é que neste estudo os senhores autarcas são vistos? Olhem, são vistos como executores. E principalmente identificam os serviços gerais e as infraestruturas, que são as duas grandes áreas. Por isso o autarca é visto como executor. Pensava que fosse pior. Isto é interessante porque é uma característica dos países do Sul. Grécia, Espanha, ou seja, não é só Portugal. O resto da Europa diferencia-se. Os autarcas não são vistos como executores. Ou seja, nestas duas grandes áreas, que é os serviços gerais, administrativos e infraestruturas, eles são vistos como gestores de outras áreas importantes. Por exemplo, o desporto, por exemplo, a saúde, por exemplo, a educação. Há autarcas que são vistos como gestores destes temas e nós em Portugal, Grécia, Espanha, efetivamente não. É interessante, isto é interessante. É interessante e o tempo que isso... Isso também vai sendo interessante. Relativamente... Somos os países do sol. Exatamente. Relativamente ao que conta na hora de votar. Eu vou só a mais este ponto e depois deixo. Na hora de votar, o que é que é mais importante? É a relação que é estabelecida com o candidato. Essa é o mais importante para a pessoa votar. Não quer dizer que o partido não seja importante, é importante, mas fica em segundo lugar. Nas áreas urbanas, valoriza-se muito a questão do ser uma pessoa com ética, uma pessoa com uma conduta que seja exemplar.
E às vezes Ui. a questão dos independentes, não estou a dizer que eles pulam de partido para partido, estou a dizer a questão mesmo dos independentes, aqueles que vêm dos grupos de cidadão, acabam por ter este benefício de que entendem que é um candidato com mais ética, mais a favor da transparência, mais contra a corrupção. E por fim, já que o meu tempo está-se a terminar, vou falar das mulheres. O que é que este estudo diz das mulheres, meus senhores? Que não há. Não há, o que não Não há, falta não neste há. país são mulheres. Aliás, são maioritárias. Ora, nem São mais. maioritárias, Pronto. várias. Mas aqui a lei da paridade é só 40%. Ah, pois é. Bom, então o que é que este estudo diz das mulheres? O estudo mostra que há uma maior aceitação e até preferência por parte de candidatas mulheres. Quem respondeu diz que até acha bem as mulheres poderem ser, poder estar na liderança destes cargos. Está associado. E porquê? Estão associadas a valores como a ética, a transparência e maior proximidade à comunidade. São os 3 pilares que identificam porque é bem. que acham que as mulheres deviam de estar. E, por fim, acreditam que as mulheres fazem a diferença no meio dos homens. Ou seja, É bom que sim. não têm que ser iguais, efetivamente, na política, mas que trazem um complementar, uma ideia própria e um cunho pessoal para a Se não eram política. homens. Pronto, se não eram homens, Exatamente. pronto, ok. Agora eu vou terminar a dizer, que acho que é importante, que apesar da preferência, a presença feminina continua a ser minoritária. 40%. Mesmo com Mesmo as aqui, cotas. mesmo aqui no podcast. Mesmo aqui no podcast. É Vocês são 40%. 2 e eu sou uma. Mas eu valo por 3. Por isso, pronto. Paulo, a lei da paridade diz que é género a 60-40, mas nós sabemos que os 40 normalmente é para as mulheres. Certo. O que é que está a Mas aqui é acontecer? uma questão de espaço. E aqui Sim. também. O que é que acontece? Em 2001, e vou terminar com esta... O António está a pedir para eu terminar. Desesperado. Não é? Não é que já vamos com Desesperado. 12 minutos. É isso mesmo. Em 2021, falar das mulheres é muito importante. É. Em 2021, nós tínhamos 29 mulheres eleitas como presidentes de Câmara. Corresponde a 9,4. Agora imaginem em 2017, que foi antes. Vocês acham que era mais ou menos? Mais. Também acho que é mais. Exato. Em 2017, nós Ui, tínhamos ganhámos. 32 mulheres eleitas, representavam 10%. Ou seja, para 2021 diminuiu-se o número de mulheres. Passo lá saber porquê. Vai-se lá saber porquê, pronto. Apesar de se falar muito em paridade, apesar das cotas, o que é um facto é que estamos A diminuir. a diminuir. Não creio que seja este o caminho. Isso dava quase um programa. Dá um programa. E Dá. dá uma peça escrita. Dá um Um programa. dia destes vai dar uma peça escrita Porque- sobre esta questão. Porque é assim, há mulheres que realmente que ascendem pelo mérito, mas que depois chegam a uma posição que querem como os mostrar que são homens. mais duras do que os homens. É como os E homens. esse é que é o problema. Os homens, há uns que sobem por mérito e há outros que sobem Não é isso que eu... por ir Bom, ao bom, ginásio. bom, quem Não. é que- Bem, a não seguir era quem é? bem A seguir esse. quem é? Vou terminar. Vai! Vou- Outra vez? Vou terminar. Já terminou muitas vezes. Vou Mas terminar era a agora. segunda ronda. Vai terminar com o podcast, vai. Agora vou terminar. A questão da paridade não é factual em muitos conselhos. Pois não é. Não, ela é jurídica. A paridade é um requisito legal obrigatório nas candidaturas. E quantas lideranças são exercidas por mulheres? Mas isso aí, Pois é. infelizmente, já não A cai na paridade paridade. começa sempre. O número 1 é um homem e o número 2 é uma mulher. É isto que é paridade? Mas um dia temos que fazer um programa sobre isso, não. porque haverá casos isto. em que... É. Não é? É. No- Maioritariamente é É isso. assim. Porquê? Porquê que não pode ser número 1 uma mulher e número 2 um homem? Ah, sim. Isso é 9%. Em Setúbal acho que é. 9%. Em 308 conselhos são 30. É pouco. Mas sendo as mulheres a maioria, só para fechar também, sendo as mulheres a maioria, isso só é assim porque elas querem. Vamos passar Isso é agora... o que você diz. Pois, Eu é não o que eu digo. concordo. Mas vamos ter o tal programa sobre as Boa. mulheres, o elevador, Vai-te preparar. o elevador, as mulheres e os homens, e as mulheres que chegam a um determinado Pronto. ponto e Isto é relativamente defraudam essas ao expectativas.
ao barómetro do poder local que saiu sim, e claro. que acho que tem, eu queria salientar Tem muito 3 valor ou este 4 barómetro, pontos. tem. E este barómetro dava até para mais que um programa. Mas agora vamos a outro programa, que é o programa com o Manel Graça. Faça favor. Boa tarde a todos, Boa tarde. a quem nos ouve, e bom dia ou boa noite também, porque poderá ser visto fora de horas, não é? É verdade? Ao Fernando Pedroso, à Lourdes Gonçalves, ao António, a todos um abraço. Bom, já sabemos que estamos a falar de um projeto que redundou num relatório, que é este barómetro do poder local, feito pela Fundação Manuel dos Santos. A Lourdes, de facto, falou aqui em muitos pontos que também, do meu ponto de vista, os devo tocar, porque são essenciais à compreensão da análise, apesar de ter sido sobre 1070, tem um índice de erro numa margem de 3%, o que é de facto assinalável. Acima da Portanto, média. é acima da média e esse aspecto confere uma credibilidade acrescida. Desde logo também porque este estudo acaba por destacar que a confiança nas instituições locais seja, em geral, mais favorável do que a confiança nas instituições nacionais. E isso é relevante e merece um cada vez maior cuidado por parte dos partidos e das candidaturas independentes. Muito bem. O tema do barómetro é, por excelência, um momento para se refletir sobre a relação entre os cidadãos e o poder local, a participação cívica, o perfil desejado para os líderes autárquicos e a confiança depositada nas instituições autárquicas. Até porque, como refere o estudo, é a voz corrente entre as populações que a decisão do voto autárquico é fortemente influenciado pelas características pessoais de cada um dos candidatos, mais do que os fatores partidários ou ideológicos. E estamos em 2025 e sabemos que isto tem vindo a ser acentuado. E nesse sentido, a integridade ética e a palavra surgem como os atributos mais valorizados pelos cidadãos perante os candidatos que se propõem. Mas para que serve afinal o poder local? E essa é sempre a dúvida que ainda hoje subsiste. Claro que não vou falar aqui que vem desde a reforma administrativa de Mousinho de Albuquerque, passando pela Constituição que lhe reconheceu a autonomia, e aqui sim, a partir de 74, a autonomia administrativa e financeira, que implementando um modelo de democracia descentralizada e que atribuiu aos municípios responsabilidades fundamentais no domínio dos serviços públicos, do planeamento, do ordenamento do território e no desenvolvimento socioeconómico. Se isto veio a ser materializado até aos dias de hoje, bom, cabe a análise individual de cada um. Mas estes são os grandes objetivos que a Constituição da República Portuguesa acabou por nortear depois de 25 de Abril. No entanto, há aqui um aspecto que deve ser salientado, pelo menos foi desta forma que eu interpretei o barómetro, que é o aspecto da informação. Há um desfazamento entre o que os inquiridos percepcionam serem as responsabilidades das autarquias e o que consideram desejável. A literacia institucional Cá está. é essencial para uma democracia informada e participativa. Certo. É fundamental. Uma lacuna que aponta a necessidade de serem reforçados os canais de informação, de capacitação e de participação. Os cidadãos até podem confiar nos seus autarcas, ainda mais do que nos seus próprios representantes a nível central, governo. Mas, fundamentalmente, grande parte dos residentes sente que a sua voz não é ouvida. E aqui está, hoje, 51 anos depois de 25 de Abril, um dos grandes toques que este relatório nos aponta. Ele usa mesmo aí uma expressão que é: participar já não chega, temos de caminhar para a co-decisão. Okay. Esta é a expressão que o relatório usa. Eu diria que no seguimento que esta é uma das razões porque temos cada vez mais uma cidadania espectadora em contraciclo com uma cidadania interventiva. Cada vez mais nós sentamos no sofá e observamos e criticamos a partir do sofá.
Enfim, porque os bilhetes da bola também estão caríssimos, né? Portanto, já não dá jeito para ir para o Estádio da Luz. E isso também é o que muitos partidos políticos, principalmente os do arco do poder, pretendem. Ou pelo menos demonstram, contribuindo para uma fraca participação receptora e consolidando a imagem de que os políticos não estão interessados no que os residentes pensam. O barómetro mostra-nos também que, apesar de o poder local ser considerado próximo, os cidadãos sentem-se afastados dos processos. Com 54, este número em 1070 é referenciável, com 54% dos inquiridos a responderem que nunca participaram em qualquer reunião municipal. Logo, é fácil concluir-se que as pessoas se manifestam distantes da vida política. Esta tensão entre satisfação, confiança e distanciamento da política é entre legitimidade formal e participação real e constitui um dos desafios centrais das democracias locais do século XXI, em que o caminho terá que ser aquele em que os cidadãos influenciam efetivamente as escolhas sobre o espaço público e os investimentos. E aqui chegados, não se poderá avaliar o quase pleno desconhecimento sobre a sujeição de muitas das avaliações e decisões das instituições regionais e supranacionais, como as CCDRs, ou as comunidades intermunicipais, como disseste muito bem, ou as áreas metropolitanas, que enfrentam um déficit de visibilidade e reconhecimento público porque os seus membros não vão a votos. E de igual modo como os autarcas. Enquanto que os autarcas são sempre a parte visível e levem, desculpa a expressão, com as bolas de trapo, os mandantes que supervisionam os autarcas, ninguém, de uma maneira geral, sabe o nome deles. Esse desconhecimento enfraquece a legitimidade e o alcance das decisões tomadas, e esses níveis limitam o envolvimento cívico, comprometendo o debate público transparente. Vou terminar referindo-me a algo que considero de suprema importância no voto autárquico. Refiro-me aos candidatos. Há aqui o que diz respeito ou não diz nada a quem vai votar e candidatas. E candidatas. E ao que realmente conta na hora de votar. O voto é cada vez menos ideológico e mais racional, menos partidário e mais personalizado. Os dados reforçam a ideia que a personalização da política local é mais importante do que o peso das siglas partidárias. O voto é cada vez mais na pessoa. E não é por isso de estranhar o aparecimento e o reforço das candidaturas independentes e de cidadãos nos últimos anos que apontam para uma mudança do campo político local, no qual a reputação e a ligação à terra vão ganhando peso face à outrora fidelidade partidária. A figura do Presidente da Câmara é hoje vista pelos portugueses como um verdadeiro canivete suíço. E isso faz a diferença porque, de um modo geral, e desde que os candidatos não sejam permanentes paraquedistas regionais, a opção é a pessoa que se conhece e nas quais as pessoas, os cidadãos que vão votar, avaliam não tanto a perspectiva ideológica, independentemente de ser ou não do partido em que habitualmente votam nas eleições legislativas, mas, sobretudo, aquela pessoa que foi ou será capaz de resolver os problemas e a evolução da comunidade em que se insere. Disse. E eu tenho que meter aqui uma bucha que queria que fosse um bocadinho mais... Mas não vou ter tempo, tanto quanto queria, mas realçar que as assembleias municipais que eu conheço, entre elas as de Loures, rejeitaram a proposta de um Conselho de Cidadãos. Porque os senhores eleitos não querem que haja outros... Não querem que hajam outros a falar sobre aquilo que eles decidem. Pois, e, portanto, os Conselhos de Cidadãos que o próprio PS veio agora com um documento sobre as autárquicas, realçar em questão do poder local. Essa é uma das propostas. Eu estou expectante como é que os eleitos do PS que votaram todos contra os Conselhos de Cidadãos vão agora obedecer ao partido e dar espaço para que hajam esses tais Conselhos de Cidadãos e essa representação que não pode ficar refém dos partidos, obviamente. Deixa-me só dizer que a Assembleia Cidadã é uma diretriz da União Europeia. Pois. E em Lisboa existe o Conselho de Cidadãos. Agora, é preciso também que esses conselhos não estejam presos, não estejam
captados pelos partidos, não é? Certo. Isso é que é preciso, digamos, assegurar. Conheço essa diretriz do Partido Socialista, estou absolutamente de acordo com ela, mas já estava antes. Pois, E, mas portanto, como é que vai ser implementado? Essa é que é a grande questão. por isso É a disse o que pergunta disse. de 1 milhão de Disse o que disse porque é aquilo que penso. Exatamente. Ora bem, e chegamos agora ao Fernando Pedroso, que está há 20 Fernando. e tal minutos a esta parte Tem sido desejoso de estoico de intervir, aqui. e de vez em quando dá realmente uns comentários, mas que chegou a sua vez. Fernando Muito Pedroso, bem. faça favor. Muito obrigado. Uma saudação especial a todos os que nos veem e ouvem, e também ao Manuel Graça, ao Lourdes Gonçalves e ao António. E é sempre um prazer, como sempre digo, e é de facto um prazer voltar aqui a Mafra. Bom, eu não me vou ater muito a este barómetro, mas vou-me cingir ao poder local. Sobre o poder local, eu dizer que o poder do local é de facto uma das grandes conquistas, digamos assim, da democracia portuguesa após o 25 de Abril, e tem feito um trabalho notável no país, nomeadamente com o princípio da subsidiariedade, que é um palavrão, mas no fundo o que é as decisões políticas se puderem ser tomadas ao nível mais básico das populações, é positivo, e portanto há muitas decisões que o poder local toma e que são tomadas ao nível da Câmara. Isso tem contribuído de uma forma muito positiva para a melhoria da qualidade de vida das populações. Eu vou só dar um exemplo no saneamento básico, obviamente, que havia em 1974, no início da democracia portuguesa, havia uma falta de saneamento básico, nomeadamente até na habitação. Havia muitas barracas por esses concelhos, nomeadamente em Lisboa. Está bem, o governo aprovou, mas as câmaras municipais tiveram um papel muito importante, e também na identidade regional ou local de muitas áreas geográficas. O poder local também aí teve um papel muito importante. É evidente que há desigualdades regionais que o poder local não consegue resolver, porque câmaras urbanas têm um nível de impostos que advém do IMI até do IMT, por exemplo, têm receitas muito grandes, e zonas que são não urbanas, as receitas desse concelho são pequenas, e portanto as câmaras têm ali alguma dificuldade em fazer desenvolvimento. Isto é um paradoxo, porque as câmaras urbanas recebem imenso dinheiro via impostos, mas as câmaras do interior, que preservam o meio ambiente, que não deixam construir de qualquer maneira, que têm ali um trabalho fantástico na preservação da paisagem, da natureza, acabam por ser prejudicadas por ter esta grande mais-valia para o país. Há aqui um paradoxo que tem que ser corrigido. Os aspectos... Bem, mas eu estou a falar em aspectos positivos, mas também há aspectos negativos nestes 50 anos de poder local em Portugal. Desde logo o clientelismo partidário e os favoritismos e o caciquismo e os barões das câmaras. Isso existe por todo o país, e tem que ser verdadeiro, quer dizer, isso existe a quem são os campeões, os partidos campeões atualmente, ou os partidos séniores do poder local, que é o PS, é o PSD e até a CDU. Não há como fugir a isso, tem sido essa a realidade. O Chega só ainda não o faz porque ainda lá não chegou. E o Chega é júnior nessa matéria. Ainda não é do sistema. Relativamente a áreas de intervenção onde o poder local deve ter mais intervenção, estou de acordo com aquilo que foi dito e que o barómetro diz, que é de facto na habitação, na saúde e na segurança. Mas atenção, na habitação é preciso ter cuidado, porque a habitação social, há concelhos em que a habitação social é suficiente. Está muito bem como está. Tem é que haver reparações e reconstruções em muitas das habitações que estão completamente degradadas. O que as câmaras têm que fazer é, na habitação, a custos controlados e na habitação acessível,
para as classes médias com rendimentos acessíveis. Quer dizer, o problema é que as câmaras só estão a trabalhar na habitação social, e isso também tem que haver aí um retomar do caminho das câmaras. Relativamente a outras áreas, há aqui uma questão que é a sobreposição de competências entre a área metropolitana e as CCDRs. Há aqui duas áreas que estão teoricamente acima das câmaras, que é as áreas metropolitanas. Há uma no Porto, há outra em Lisboa, Lisboa e Vale do Tejo, e depois há as CCDRs, há 5 pelo país inteiro, que têm áreas, têm competências sobrepostas, nomeadamente no ambiente, resíduos, habitação, nas estratégias de habitação. O que eu vou dizer é que há aqui uma sobreposição de estruturas, o país não é rico e, portanto, uma delas tem que cair. E, para mim, pode cair uma ou outra, desde que o presidente da CCDR ou da área metropolitana seja um dos presidentes eleitos da respectiva área, cooptado pelos restantes presidentes. Porquê? Porque o presidente tem legitimidade, foi eleito. Não pode haver quem esteja a gerir a CCDR e que nunca foi eleito. E que se sobrepõe muitas vezes às autarquias para mitigar este problema, que pode cair a CCDR ou a área metropolitana, uma delas vai ter que ficar, mas o presidente tem que ser um dos presidentes eleitos para lhe atribuir alguma legitimidade. E o país não pode estar a ser gerido por burocratas que nunca se sujeitaram a votos e que não percebem nada do que está a dizer. Se cair uma destas duas organizações, é um começo da reforma do Estado para um Estado mais enxuto, mais leve e com menos gastos. Isso é fundamental. Depois gostava também de dizer que o poder local tem que diminuir, os eleitos locais têm que ser reduzidos a metade. Isto é uma loucura. Um país tão pequeno tem 53 mil, por aí, as estimativas que existem, 53 mil autarcas. Um país destes não suporta 50, ou não. Há muitos que lá estão só para levantar o dedo e para votar, e eu tenho visto isso onde estou. Portanto, isto tem que ser reduzido a metade e essa reforma do Estado tem que se iniciar. E por falar nesta reforma, eu gostava de me centrar aqui na reforma das autarquias locais. Gostava de dizer que aquilo que vou dizer é a título individual. Isto não cola com opiniões de qualquer partido, também não consultei, não fui averiguar. Fernando, só um parênteses, vamos ter um programa só sobre isso. Mas eu gostava de dizer isto, que quem ganha uma autarquia deve governar, com ou sem maioria absoluta, mas deve governar integralmente, com menos vereadores. Eu diria que, conforme as dimensões das câmaras, 3, 5, 7 ou 9 vereadores, o máximo. Mas atenção, os vereadores não devem ser eleitos. Exatamente como ao governo, em que os ministros são nomeados, os vereadores devem ser nomeados pelo Presidente da Câmara, exatamente como os ministros são. E devem ser nomeados ou entre a sociedade civil ou entre as pessoas que foram eleitas na Assembleia Municipal, é indiferente. Com isto, o que é que eu quero dizer? Quero dizer também que os poderes da Assembleia Municipal devem ser reforçados e que os presidentes de junta não devem estar na Assembleia Municipal. Não devem estar na Assembleia Municipal porque os presidentes de junta tem que haver uma separação de poderes. Os presidentes de junta foram eleitos para um órgão executivo. E o que é que acontece? Eles são membros de um órgão executivo, vão para um órgão de fiscalização e, portanto, há aqui uma batota. Há uma batota, são poderes diferentes, são eleitos para uma coisa e vão fazer outra missão e muitas vezes desvirtuam o resultado eleitoral. E muitas vezes fazem a diferença, porque eu conheço algumas câmaras em que a Assembleia Municipal não teria maioria absoluta em determinado partido e com os presidentes de junta têm, é uma batota completa. E o tempo é que não se... Não, é só para dizer que, neste tema as Assembleias Municipais devem ter uma comissão de auditoria interna com orçamento próprio para fiscalizar a Câmara. Deve haver moções de bloqueio que força o Executivo
a reavaliar as suas políticas, porque eu digo que o Executivo deve ser de um só partido, do partido que ganha. Daí transferir poderes de bloqueio ou de moções de bloqueio ou de moções corretivas, no sentido de obrigar a Câmara, o Executivo da Câmara, a atuar em determinado sentido. E por agora fico-me aqui, que eu sei que há falta de tempo, tinha aí mais umas coisas para dizer, mas fica para um próximo programa. Aliás, o próprio PS já apresentou uma reforma da lei eleitoral em que a Assembleia Municipal seria, grosso modo, como as Assembleias de Freguesia, e daí é que sairia o Executivo. Exatamente. Mas depois, quando fez aquela associação com a CDU e o Bloco... a geringonça. Ou isso, uma coisa chamada geringonça. Essa proposta Perdeu-se. Das eleições perdeu-se e foi uma pena, porque era realmente aquilo que diz o Fernando Pedroso, era uma reforma. Mas vamos ter um programa sobre a reforma do poder local. Uma curtinha só, se alguém quiser. Vale a pena ou avançamos para o positivo? Não, vale a pena. Avançamos. Vale a pena, só para eu dizer aqui uma coisinha. Então mas é rápido. Mas depois vai haver réplica. Não vai, então vá. Eu ia só dizer que nós termos dados são importantíssimos para nós podermos fazer desenhar uma política local eficaz. E às vezes esses dados, na maioria dos municípios, não existem. O que é que eu quero dizer com isto? Imaginem. Vamos supor, quantas pessoas é que deixam um município para ir trabalhar noutro município? Quantas pessoas utilizam o seu carro? Qual é o rendimento médio das famílias desse município? Enquanto nós não tivermos estes dados todos, não conseguimos ter uma política de intervenção de município que seja eficaz e que satisfaça efetivamente as pessoas que vivem ali. Esta avaliação não pode ser feita só de 4 em 4 anos e politicamente. Ou seja, todos os cidadãos vão ser chamados a ir a eleições. O estudo está-nos a dizer que 69% das pessoas inquiridas vão votar nas eleições autárquicas e vão fazer uma avaliação do quê? Da política implementada naquela autarquia. Mas precisamos de mais dados para que essas políticas não tenham só uma avaliação política. Mas essa mesma fundação publicou dados sobre Louros, por exemplo, Odivelas, etc., e não me consta que eles tenham sido tidos em conta para determinadas decisões. Aliás, está aí a inteligência artificial. Um dia destes temos que fazer um programa sobre a inteligência artificial e os executivos, até quando é que isso vai acontecer. Certo. Vamos apontar agora... Diga. Não, diria que, tal como há pouco referi, há uma necessidade tremenda que o próprio estudo aponta em literacia nesta matéria ao nível administrativo local. E quero dizer que a intervenção que a Lourdes acabou de proferir vem ao encontro de um conjunto de documentação que, por exemplo, aqui a Câmara Municipal de Mafra tem produzido e está disponível no seu site. Portanto, há e mais, ainda esta semana transata, decorreu aqui um seminário sobre mobilidade e ao nível de um dos responsáveis da área, que gera a área metropolitana de Lisboa em termos de rede de transportes atual, esses dados da mobilidade inter-municípios foram transmitidos. Esses dados são públicos? São públicos. Estão na página da Câmara de Mafra. Estamos a aguardar que, pelo menos no dia de hoje ainda lá não estão, estamos a aguardar que a própria a Autoridade Metropolitana de Transportes os disponibilize para, conforme o compromisso foi assumido pelo atual Presidente da Câmara, que imediatamente os colocará de forma pública disponíveis. Mas isto é importante. Isso é muito importante, porque isso é que faz se calhar que algumas decisões sejam mais bem pensadas e que produzam melhores resultados. O Fernando Pedroso queria só dizer 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. Eu acho que tudo aquilo que foi dito é importante relativamente a esses estudos. Eu só quero dizer que aquilo que me apercebi, que me tenho apercebido, é que muitas vezes as câmaras, e eu não estou a particularizar nenhuma, as câmaras utilizam esses estudos para contratar determinadas empresas, que são sempre as mesmas,
E às vezes tenho a sensação que isso é mais um estudo, são estudos para distribuir dinheiro, enfim, para gastar dinheiro. Quando o que eu digo é que esses estudos têm que ser feitos por meios próprios das câmaras, internos, porque as câmaras têm técnicos superiores capazes, se não tiverem, contratam, vale a pena, porque o payback do pagamento a esses técnicos superiores, ao invés de estarmos a pagar a empresas em outsourcing, e depois a curiosidade é que são quase sempre as mesmas, e aquilo vai-se analisar e percebe-se qual é a orientação política das pessoas daquelas empresas, e isto é muito mau, é muito mau. Mas vamos... Aqui eu tenho que defender a dama eu não acusei nenhum partido. Não sendo do partido vigente que atualmente gera a Câmara Municipal de Mafra, quero dizer que estes estudos a que me referi e que estão publicados no site são de autoria dos técnicos da Câmara Municipal de Mafra. É um bom exemplo. Aliás, têm sempre trabalho. Esses técnicos vão ter sempre trabalho, porque há várias áreas em que se pode... Executivo. Exato. Nisso só tenho que decisões informadas são decisões que produzem resultados. Como diria o outro, onde há desenvolvimento é porque há informação. Ora bem, vamos a partir... É a única maneira de desenhar políticas locais eficientes. Ok. Portanto, o nosso Governo de Sombra agora vai fazer uma pausa. Vai para a sombra. E vamos aqui para os positivos e negativos, como nos cumpre. Até já. Então, vamos arrancar para os... No meio de promessas que brilham e realidades que tropeçam, nasce o positivos e negativos. Uma rubrica onde a balança não é neutra, é afiada. Estamos. Ora bem, entramos então agora na rubrica de positivos e negativos. O nosso painel está sempre positivo, mas tem alguns negativos para apontar. Começamos agora pelo Fernando Pedroso, para variar. Muito bem, muito obrigado. Eu vou começar pelo positivo, e então foi anunciado recentemente um programa da SBE, que é a School of Business and Economics, que é uma escola de gestão e negócios que, como sabemos, está no top 5 aí das escolas de gestão em termos europeus. E o que é que a SBE vai fazer? Vai levar um programa de literacia financeira a 50 mil pessoas, a 50 mil portugueses e até a algumas pequenas e médias empresas. Para mim é positivo que uma universidade de elite, eu não estou a dizer que os alunos são de elite, não, é uma universidade de elite frequentada por bons alunos, com certeza, uma universidade de elite a formar pessoas comuns e a formar empresas e gestores, é de facto positivo. Negativo, enfim, não há como fugir a isto, os meus colegas de painel que me perdoem, mas suspeitas de gestão danosa de Pedro Nuno Santos enquanto foi ministro a superintender a TAP. Portanto, suspeitas de gestão danosa de Pedro Nuno Santos na TAP. Isto porquê? Porque Pedro Nuno Santos aprovou por WhatsApp, isso sabe-se, uma indenização a Alexandra Reis de 500 mil euros. Alexandra Reis, ela também destacada militante do Partido Socialista, coincidências. E aqui o que se diz é que o ministro acreditava tudo que estava legal. Isso é um sinónimo de total incompetência e impreparação para ser ministro. Porque um ministro não pode acreditar que a decisão que está a tomar está legal. Ele tem que ter a certeza que está legal. E aqui o desconhecimento da lei não aproveita a ninguém. Portanto, eu só quero dizer e queria o rapaz, digamos assim, que ele tem um ar de rapazola ainda, queria o rapaz ser Primeiro-Ministro de Portugal. Ele tem que continuar lá nos Maseratis que lhe são oferecidos pelo papá, rico, e se calhar começar uma vida profissional a sério para finalmente estar preparado para ser Ministro ou para ser Primeiro-Ministro, disse. E eu tenho que meter aqui uma colherada, muitas vezes os ministros têm que ter bons assessores, porque eles não conseguem dominar os assuntos todos. Os assessores, os tais assessores que têm ou não têm mérito. E esse é que é o grande problema, Fernando. Ou se é, ou não. Ou se é assessor com 2 S, ou se é assessor apenas com 4 S. Ou se é ascensor. Ou ascensor. Pois. É a grande diferença. Ou expressor. Percebi por isso. Boa.
a expressor também. Pois é um bocado. Bem, não sei se sou É, eu, mas... vamos já seguir que a ordem. vamos seguir a ordem. Vamos Muito seguir a bem. ordem. Bom, vou ser muito rápido, ao contrário de há pouco. Quando vocês dizem isso... E quando dizemos isto é ao contrário. É. Bom, positivo. O Ministro das Finanças deste atual governo aponta que o Orçamento do Estado para 2026, que vai ser entregue em breve, continuará na rota da sustentabilidade económica em Portugal, portanto, ou seja, com algum ganho não tão grande quanto aquele que recebeu de herança deixada pelo Partido Socialista. Isto penso que é positivo e o próprio Presidente da República se referiu ontem no seu discurso na Assembleia das Nações Unidas como positivo. E é, de facto, referente. No entanto, no mesmo tom que aqui cito o Ministro, cito Presidente do Conselho Nacional de Finanças Públicas em Portugal, que aponta já, depois de já ler os rascunhos do orçamento, que validando um superávit inferior a 1% em 2026, este trajeto dos orçamentos de 2024, 2025 e 2026 apontam para que a partir de 2027 os déficits regressem a Portugal e se mantenham até na atual trajetória económica até 2029, se nada for corrigido. Isto sim deve-nos fazer merecer uma reflexão séria, que caminho queremos, se podemos reivindicar tudo e dar dinheiro de mão beijada enquanto não formos sustentável como país. Ok, e depois de uma mão beijada vamos dar a palavra à Lourdes Gonçalves. Não, mas eu ia adjetivar, mas pronto, a Lourdes Gonçalves. Não consigo expressar-me tão pessoalmente sobre algumas figuras públicas como o Fernando, mas tenho aqui uma figura pública, mas não consigo usar os atributos pessoais que o Fernando conseguiu aqui trazer. Eu não quis responder ao Fernando. Mas eu quero responder. Não se preocupe. Eu estou aqui para levar pancada, não se preocupe. Se eu dou pancada, também tenho direito a levar. Certo. Isso é recíproco, não se preocupe. Carlos Moedas será daquelas pessoas que deverá despir o casaco e ir embora para casa. Porque o elevador da Glória, efetivamente, veio a público dizer que se houvesse responsabilidade política estava pronto para assumir, o que efetivamente não existia, e soubemos agora há poucos dias que existe uma carta dos trabalhadores da Carris a denunciar algumas falhas que existiam na manutenção. Ora, aqui temos um caso que se calhar devíamos usar as expressões do Fernando, não é? E dizer ao senhor, olha, está na hora de, vá lá brincar com os carros do pai ou da mãe, que eu não sei se ele tem. Ou o exemplo do Jorge Coelho. Pronto, exatamente, pronto. Mas isso nem toda a gente à altura. Mas, exato, não deixa de vir a público esta carta dos trabalhadores, que ao final parece que havia mais qualquer coisa e Carlos Moedas tentou esconder. E depois resta ao resto, não é? Quando os partidos, efetivamente, e os vereadores na Câmara de Lisboa pedem explicações sobre o que se passou e quais são as notas que existem, marca-se uma reunião ao dia seguinte às eleições. Ora, não fica bem. Mas aí, mais uma vez, estão em causa os assessores que não conhecem a lei. Mas, Lourdes, e que, ao pedir a reunião extraordinária, não souberam usar dos poderes que tinham do seu lado. Resumindo, acho que o Carlos Moedas, neste momento, para mim, é um ponto negativo. Mas eu estou inteiramente de acordo com aquilo que a Lourdes disse. Pronto, ainda bem. Mas aí eu subscrevo. Negativo. Eu, em termos positivos, tenho aqui um assunto que ainda não consegui, e se calhar vem na sequência do relatório. Nós temos um Ministro da Reforma do Estado que, por acaso, conhece muito bem a Fundação. Aliás, foi Presidente da Fundação. Pronto. Então, parece-me a mim que este barómetro que nós hoje estivemos aqui a discutir imenso deve já estar em cima da sua secretária há muito mais tempo do que quando veio para nosso conhecimento. Aspecto positivo,
que eu acho que é este. Por isso, a reforma do Estado há de ser baseada nestes estudos, e estes estudos vão ter algum impacto. Porque o ministro, à partida, é sabedor destas matérias. Eu não vejo lá nesse barómetro, eu li o barómetro, apesar de não ter falado sobre ele, eu não vejo lá nenhuma medida reformista. Não, eu vejo, não há medidas, eu vejo mas há... um diagnóstico sobre o status quo. Sim, Fernando, mais mas nada. há um... Não tem muito valor nessa perspectiva. Eu acho que o relatório tem a percepção daquilo que a sociedade portuguesa, sob o poder local, pensa. E como dizia o Sr. Ministro, digital first. Exato. Não. Se calhar temos que saber onde é que anda o Oli. É o Sr. Ministro. É o Sr. Ministro. Ninguém o viu? Ele chama-se Gonçalo Matias, não é? Ou É qualquer... isso mesmo. Se gostaste, partilha. Se não gostaste, rasga à vontade.